Este pequeno país de 33 mil quilômetros quadrados que você vê no mapa tornou-se até agora o maior pesadelo geopolítico de Vladimir Putin. A Moldávia está no processo de se retirar formalmente da comunidade dos Estados Independentes liderada pela Rússia. No dia 12 de março, o Conselho de Ministros aprovou a rescisão do Acordo de Fundação de Minsk de 1991, seu protocolo e a Carta da CEI de 1993. O presidente do parlamento, Grosso, estabeleceu a meta. Podemos concluir isso até a Páscoa. Isso não é apenas uma formalidade diplomática. Marca a colocação de um dos últimos pregos no caixão da reivindicação de hegemonia da Rússia no espaço pós-soviético. Ao mesmo tempo, a Moldávia também anunciou oficialmente seu plano de reintegrar a Transnistria. E agora, com sua retirada da comunidade dos Estados Independentes, o último vínculo oficial com Moscou está sendo cortado. O objetivo de Sandu é claro: adesão à União Europeia até o final da década. E para Putin, o verdadeiro pesadelo é para onde a Moldávia está se dirigindo. Em direção à Romênia, ou seja, em direção à OTAN, com uma adesão sem votação. A onda de colapso que começou no norte com a Suécia e a Finlândia, agora está apertando seu cerco em torno da garganta do Kremlin no sul. Para entender a história da Moldávia, é preciso olhar para o mapa. Romênia a oeste, Ucrânia a leste, um pequeno país espremido entre dois vizinhos massivos. E ao longo da história, esta terra tem sido um campo de batalha para grandes potências. Historicamente, a Moldávia fazia parte da Romênia. Os dois países falam a mesma língua. O que é conhecido como moldavo é, linguisticamente falando, um dialeto do romeno. Eles compartilham as mesmas raízes culturais, a mesma tradição ortodoxa e até usam a mesma melodia para o hino nacional. De 1918 a 1940, a Moldávia, conhecida na época como Bessarábia, fazia parte da Grande Romênia. A União Soviética anexou essas terras em 1940, impôs o alfabeto cirílico, implementou uma política de russificação e procurou separar a Moldávia da Romênia para construir uma identidade nacional moldava separada. A estratégia soviética era clara: dividir o mesmo povo em dois, aliená-los um do outro e controlá-los. Nos últimos 150 anos, a Moldávia fez parte sucessivamente do Império Russo, da Grande Romênia e da União Soviética. Durante mais de 30 anos de independência, os governos oscilaram como um pêndulo, às vezes inclinando-se para Moscou, às vezes para o Ocidente. Com a ascensão de Maia Sandu ao poder em 2020, o pêndulo balançou permanentemente em direção ao Ocidente. Sandu é uma líder com formação como economista do Banco Mundial, pró-europeia, que condenou abertamente a invasão da Ucrânia pela Rússia e acusou o Kremlin de tentar derrubar o governo moldavo. E agora todas essas ferramentas estão desmoronando uma a uma. Então, o que significaria para Putin se a Moldávia simplesmente se alinhasse com a Ucrânia? Provavelmente uma crise gerenciável. A Ucrânia já está em guerra, não é membro da OTAN, não é membro da União Europeia. Mas a Moldávia não está se voltando para a Ucrânia. Está se voltando para a Romênia, e isso muda completamente a equação, porque a Romênia é um membro da OTAN, e não apenas qualquer membro da OTAN. As instalações de treinamento de F-16, o sistema de defesa costeira Aegis e a base aérea Mihail Kogalniceanu, que é uma das maiores bases da OTAN na Europa e a fortaleza mais crítica da OTAN na costa ocidental do Mar Negro, estão todas entrando em jogo. A Moldávia, sob o guarda-chuva da Romênia, significa que a OTAN pode paralisar completamente o flanco sul da Rússia sem disparar um único tiro. A presidente Maia Sandu está dizendo isso claramente. Em uma entrevista de rádio na semana passada, ela afirmou que, se um referendo sobre a unificação com a Romênia fosse realizado agora, ela votaria sim. Se tivermos um referendo, eu votaria pela unificação com a Romênia. Veja o que está acontecendo ao redor da Moldávia hoje. Veja o que está acontecendo no mundo. Está ficando cada vez mais difícil para um país pequeno como a Moldávia sobreviver como uma democracia, como um país soberano e, claro, resistir à Rússia. Precisamos pausar aqui e olhar para o quadro maior. Por que Putin invadiu a Ucrânia? A justificativa oficial, para impedir que a OTAN se aproxime das fronteiras da Rússia. Então, qual foi o resultado? A Suécia e a Finlândia abandonaram sua política de neutralidade de décadas e juntaram-se à OTAN. Uma nova linha de 1.300 quilômetros da OTAN se formou ao longo da fronteira noroeste da Rússia. Com a adesão da Finlândia à OTAN, a segunda maior cidade da Rússia, São Petersburgo, está agora a 170 quilômetros do alcance da OTAN. A doutrina de Putin de afastar a OTAN colapsou completamente no norte, e agora a mesma coisa está acontecendo no sul.
A Moldávia, há muito considerada o quintal da Rússia na era pós-soviética e mantida sob controle dentro do quadro da CEI por anos, agora está se voltando completamente para o Ocidente. O status de candidato à União Europeia foi concedido em 2022 e as negociações de adesão à União Europeia estão em andamento. A retirada da comunidade dos Estados independentes está quase completa e a integração militar, econômica e cultural com a Romênia está se aprofundando. Putin queria afastar a OTAN das suas fronteiras. O resultado é a Suécia e a Finlândia no norte, a Moldávia e a Romênia no sul. A OTAN expandiu-se em direção à Rússia por ambos os flancos e o próprio Putin puxou o gatilho. O aspecto numérico também é impressionante. Dos 283 acordos que a Moldávia assinou no âmbito da CIS, 71 já foram encerrados e 60 estão em processo de encerramento. Enquanto 67% das suas exportações vão para a União Europeia, apenas 6,8% vão para os países da CIS. A dependência econômica já se inverteu há muito tempo. Retirar-se da CEI economizará 3 milhões e 100 mil lei anualmente, ou aproximadamente 180 mil dólares. Uma quantia pequena, mas seu significado simbólico é imenso. A Moldávia não paga mais contribuições a Moscou. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Zakharova, reagiu. É um direito soberano, mas prova de uma política míope. Karasin, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação, falou de forma mais dura. Esta decisão levará a um período de incerteza que afetará várias gerações. O líder da oposição pró-russa e ex-presidente Igor Dodon, no entanto, considerou a decisão inaceitável. Mas a realidade é clara. O trem da Moldávia deixou a estação e está partindo de Moscou. Ao sair da CEI, um movimento militar muito mais concreto ocorreu bem ao lado. Em 12 de março, o presidente ucraniano Zelensky viajou para Bucareste e assinou um acordo histórico com o presidente romeno Nicolae. A produção conjunta na Romênia de sistemas avançados de drones e antidrones que a Ucrânia testou no campo de batalha. As instalações serão estabelecidas na Romênia. Elas receberão apoio do Fundo de Defesa Seguro da União Europeia. Pense no que isso significa. A Romênia havia experimentado incursões de drones russos ao longo da linha do Rio Danúbio, que corre ao longo de sua fronteira de 650 quilômetros com a Ucrânia. Durante os ataques da Rússia aos portos ucranianos, drones violaram repetidamente o espaço aéreo romeno. Agora, esses dois países estão construindo uma barreira de drones ao longo da frente do Mar Negro, uma linha de defesa apoiada pela infraestrutura da OTAN, aproveitando os 4 anos de experiência de guerra da Ucrânia e ampliada pela capacidade de produção da Romênia. Zelensky afirmou que a verdadeira especialidade da Ucrânia está em integrar software de drones no sistema de defesa mais amplo de uma nação. Em outras palavras, não se trata apenas da produção de drones, mas de um sistema integrado em toda a arquitetura de defesa, capaz de tomar decisões autônomas e executar táticas de enxame. Os remanescentes da frota do Mar Negro da Rússia e as abordagens ocidentais à Crimeia permanecerão na sombra deste muro. Mas o que Zelensky assinou em Bucareste não foi apenas um acordo de armas. No mesmo dia, ele assinou um decreto declarando que o dia 31 de agosto seria oficialmente celebrado como o Dia da Língua Romena na Ucrânia todos os anos. Em troca, a Romênia já celebrava o dia 9 de novembro como o Dia da Língua Ucraniana. Isso pode parecer um gesto de boa vontade, mas de uma perspectiva geopolítica é um movimento de xeque-mate. A arma de propaganda mais poderosa da Rússia na Europa Oriental por décadas tem sido a Carta dos Direitos das Minorias. Moscou intervém sob o pretexto de proteger minorias de língua russa em países vizinhos. Fez isso na Geórgia, fez isso na Ucrânia e agora está tentando fazer isso na Moldávia. Também queria usar a mesma tática nas relações romeno-ucranianas, uma tentativa de colocar a minoria de língua romena na Ucrânia contra a minoria de língua ucraniana na Romênia. Com uma única assinatura, Zelensky tirou essa carta das mãos do Kremlin. Ele neutralizou as tensões minoritárias e transformou a desconfiança histórica entre os dois países em uma aliança militar. Os dois líderes também assinaram uma série de acordos de cooperação energética, incluindo planos de gasodutos para a Ucrânia, importar gás natural liquefeito dos Estados Unidos via Romênia e projetos de energia no Mar Negro. A Romênia fornecerá apoio legal para garantir que a ajuda da União Europeia, que a Hungria vetou, chegue à Ucrânia. Zelensky visitou a instalação de treinamento de pilotos de F-16 na Romênia. Em resumo, elementos como integração militar, econômica, cultural e diplomática foram todos selados em uma única visita. E agora, vamos nos voltar para o peão mais crítico neste jogo de xadrez geopolítico.
A Transnistria é uma região separatista que se estende como uma faixa estreita ao longo da margem oriental do rio Dniester, dentro do território moldavo. Desde 1992, tem sido uma zona de conflito congelada apoiada pela Rússia. Aproximadamente 1.500 soldados russos estão estacionados aqui, oficialmente designados como uma força de manutenção da paz, mas na realidade servindo como guardiões de enormes depósitos de armas da era soviética e como ferramenta de Moscou para exercer pressão sobre a Moldávia. Esse depósito de armas não deve ser subestimado, pois se explodisse, estima-se que seria uma das maiores explosões não nucleares da história. Como o CIESIS afirma, a Rússia usa a Transnistria como um mecanismo de controle calibrado para limitar a soberania da Moldávia. Então, por que esta região é tão importante para a Rússia? Primeiro, ela atua como uma âncora impedindo a Moldávia de entrar na órbita da União Europeia e da OTAN. Se há um conflito não resolvido e uma presença militar estrangeira no seu território, as negociações de adesão à União Europeia tornam-se difíceis e a porta para a OTAN permanece fechada. Segundo, é uma potencial segunda frente na fronteira sudoeste da Ucrânia. O plano original de Putin era capturar Odessa e abrir um corredor terrestre para a Transnistria. Uma foto tirada enquanto Lukashenko revisava um mapa revelou isso. Terceiro, é um dos últimos bastiões simbólicos da esfera de influência russa pós-soviética. Aproximadamente 250 mil cidadãos russos vivem na região, servindo como uma carta de proteger nossos cidadãos para Moscou. E agora, as paredes deste bastião estão desmoronando por todos os lados. Ao se retirar da CEI, a Moldávia neutralizou as ferramentas de pressão diplomática da Rússia. A fronteira ucraniana está sob controle desde o início da guerra. Em 2022, a Ucrânia explodiu a ponte ferroviária na fronteira com a Transnistria, bloqueando fisicamente a passagem de 1.400 soldados russos para o território ucraniano. O espaço aéreo está sob o controle de Chisinau e a Rússia não tem chance de reabastecer por via aérea. O governo moldavo define explicitamente a presença russa na Transnistria como uma força de ocupação e está retirando a cidadania dos cidadãos moldavos que servem lá. A presidente Sandu afirmou que a Rússia foi a agressora na guerra de 1992 e acrescentou: hoje, a Rússia é a agressora na Ucrânia também. A barreira de drones, Romênia, Ucrânia e a aliança militar completam este cerco. A Transnistria está agora cercada por todos os 4 lados. Moldávia e Romênia, ou seja, a OTAN, a oeste, Ucrânia, a leste, e sem saída para o norte ou sul. As linhas logísticas foram cortadas, rotas de suprimento bloqueadas. 1.500 soldados russos estão efetivamente isolados sem combustível, munição ou possibilidade de rotação. O vice-primeiro-ministro da Moldávia, Sieveri, anunciou oficialmente que eles prepararam um plano para a reintegração da Transnistria em colaboração com parceiros ocidentais, mas que isso será feito exclusivamente por meios pacíficos. Chisinau submeteu um documento em Bruxelas sobre a reintegração gradual da região da Transnistria. O plano, desenvolvido em fevereiro, descreve as principais etapas e princípios para restaurar a unidade do país. O ponto-chave aqui é a completa desmilitarização e democratização da região sob controle russo. Uma administração internacional deve gradualmente transferir a autoridade na região para as autoridades centrais da Moldávia. Isso será alcançado através da reintegração econômica e da introdução de regulamentos financeiros, aduaneiros e comerciais unificados. Chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas. A retirada das tropas russas da Moldávia e de outras partes da Europa é essencial para a estabilidade a longo prazo. Neste momento, precisamos recuar e olhar para o quadro geral. O que está acontecendo não é apenas a retirada da Moldávia da CEI. O que está acontecendo é o desmantelamento sistemático de toda a estrutura hegemônica da Rússia em toda a geografia pós-soviética. Quando a CEI foi estabelecida em 1991, tinha 12 membros. A Geórgia se retirou após a guerra de 2008. A Rússia invadiu a Geórgia e, em resposta, a Geórgia saiu da CEI. A Ucrânia retirou-se de facto após a anexação da Crimeia em 2014 e oficialmente em 2018. Agora é a Moldávia. O mesmo padrão se repete todas as vezes. A Rússia usa força militar, o país-alvo se afasta de Moscou e a CEI encolhe. O Turcomenistão já havia rebaixado seu status para observador em 2005. Azerbaijão e Armênia lutaram entre si, e a Rússia não conseguiu proteger seu aliado, a Armênia. A Armênia agora está se voltando para o Ocidente. As repúblicas da Ásia Central estão silenciosamente se aproximando da China e da Turquia.
O secretário-geral da Comunidade dos Estados Independentes ainda é russo. Sergei Lebedev foi nomeado para um novo mandato de 3 anos em 2025, mas a organização que ele lidera está se tornando uma casca cada vez mais vazia. 6 secretários-gerais foram nomeados desde a sua fundação. 2 eram da Bielorrússia, 4 da Rússia. O domínio de Moscou sobre esta organização é indiscutível, mas o domínio perdeu seu significado. Se todos estão saindo do clube que você lidera, ser presidente não é nada mais do que um título. A guerra de Putin na Ucrânia serviu como o catalisador que acelerou este colapso. A invasão fez exatamente o oposto de enviar uma mensagem aos países vizinhos. Enviou a mensagem de que estar próximo da Rússia é perigoso. Moldávia, Geórgia, Cazaquistão, todos estão se movendo na mesma direção, embora em velocidades diferentes, afastando-se de Moscou. E no caso da Moldávia, esse distanciamento não é meramente diplomático. A influência da Rússia está desaparecendo em todas as dimensões: militar, econômica, cultural e estratégica. A estratégia do Kremlin para o exterior próximo, sua estratégia para manter as repúblicas soviéticas sob controle, está desmoronando bem diante de nossos olhos. Em conclusão, quando Putin lançou a guerra na Ucrânia, seu objetivo era afastar a OTAN de suas fronteiras. O resultado que ele alcançou foi exatamente o oposto. No norte, a Suécia e a Finlândia aderiram à OTAN. No leste, a Ucrânia está se integrando à OTAN. E agora, no sul, a Moldávia está entrando sob o guarda-chuva da OTAN via Romênia. Olhe para o mapa. Uma linha contínua da OTAN e aliados da OTAN está se formando ao longo da fronteira ocidental da Rússia, estendendo-se da Finlândia ao Mar Negro. De norte a sul, Finlândia, Suécia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Romênia e agora a Moldávia entrando sob o guarda-chuva da Romênia. O sonho de Putin de criar uma zona de amortecimento foi destruído por suas próprias mãos. A OTAN não se afastou das fronteiras da Rússia. Ela chegou até o quarto da Rússia. O último resquício do legado soviético na Transnistria, 1.500 soldados russos, está cercado por todos os lados, isolado e sem esperança. Não há uma única rota terrestre ou corredor aéreo para alcançá-los. A presidente Sandu declarou que votaria sim no referendo sobre a unificação com a Romênia. Zelensky assinou um acordo de drones e um decreto sobre o Dia da Língua em Bucareste. A Moldávia está finalizando sua retirada da CEI. O triângulo Romênia-Ucrânia-Moldávia está se formando como a nova espinha dorsal da segurança do Mar Negro. Enquanto Putin tenta convencer o mundo de uma nova ordem multipolar, ele é forçado a assistir enquanto as paredes em seu próprio quintal desmoronam. Esta jornada, que começou com sonhos soviéticos, terminou em fracasso estratégico. E a mais amarga ironia desse fracasso, o próprio Putin puxou o gatilho. Então, quais são seus pensamentos sobre este tópico? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar as notificações. Obrigado por nos escolher.